Boa noite. Pedindo que Jesus nos abençoe e nos envolva no seu amor maior, na sua energia. Vamos mais um estudo, uma palestra. E o tema de hoje é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu sempre tive curiosidade desse livro e resolvi fazer um resumo sobre ele. Eu vou contar resumidamente a obra de Chico Xavier, que foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos em 1938. E a história é a revelação da missão coletiva de um país, da parte espiritual, da parte física, aonde tentam fazer uma nova cidadania, uma nova pátria. É um chamamento para conscientizar o povo para a prática do Evangelho. Por isso que o livro chama-se Coração do Mundo. A Guerra das Cruzadas foi uma sombra sobre Israel e a terra de Jesus. E também predominou muito a ganância da igreja. No final do século XIV foi construída uma escada de Jacó. E a escada de Jacó, que está na Gênesis, no capítulo 28, versículo 11 a 19, ela é a entrada de um espaço aonde se desloca o amor, a misericórdia da fé, e por onde transitam os seres luminares protetores da nação, nesse caso a nação brasileira. A escada unia as terras maravilhosas, de flores e luzes, por onde passou Jesus, iluminando o caminho. E a outra extremidade era na zona de trevas, nas veredas escuras, conforme o livro, cheios de lama da impenitência e do orgulho da humanidade. Ao descer, procurou Jesus os remanescentes da sua obra e os enviados, dos carinhos do cantor da Úmbria, e não encontrou ninguém. Ele somente encontrou uma estrada de comércio que unia as duas regiões e encontrou os guardadores dos lugares santos, que se dividiram nas cruzadas e ficaram fixos para proteger os seus lugares. Ele então convidou Jesus para visitar os continentes ignorados, onde os espíritos novos aguardavam a semente de uma nova era. E perguntou ao Senhor, aonde se localizam no infinito o local da redenção humana? E aí ele lhe diz, o local onde se enxergam as homenagens dos céus aos seus martírios na terra, fica mais ao sul. E com as mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do Pai, Jesus diz, para essa terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E instalaremos nesse local uma tenda para que a nação humilde da Europa, os portugueses, venham glorificar os esforços na oficina de Deus. E mais tarde, Jesus diz, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados, no sentimento de humildade e mansidão, entre as raças oprimidas e opressoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal da solidariedade do plano do povo fraterno. E aqui, Elio, ficará localizado o coração do mundo. Essa era a previsão de Jesus para a nossa pátria. Depois de alguns anos, o mensageiro Elio se estabelecia na terra, por Dom João I e Dona Filipa Sucácia, em 1394. O heróico infante encarnou na terra, renovando as viagens do além-mar. E foi a reencarnação de Elio o propósito dos acontecimentos felizes
para o nosso crescimento como nação. A pátria do Evangelho. Dom Henrique de Sagres, nesse caso Elio, desencarnou em 1460. E ele foi o grande navegador que desenvolveu no mundo o sentimento de amor ao desconhecido. Seus estudos deixaram no mapa de André Bicaco, com data de 1448, a ideia de uma região fronteira à África, a existência de uma grande ilha austral. Assume mais tarde Dom João II, que se torna o príncipe perfeito, o mensageiro abnegado e incentivador das grandes navegações. E em 1445, esse rei perfeito morre envenenado, mas tinha deixado o planejamento consolidado da escola de Sagres já preparado. Reiniciam as navegações. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho das Índias e Gaspar Corte Real descobre o Canadá. Em 7 de março de 1500, foi preparada uma grande expedição para Cabral, ao novo roteiro das Índias. Todos os navegadores saíam de Lisboa em missões secretas, quanto à terra desconhecida fronteira da África. E em 9 de março, se fizeram ao mar e pararam na Ermida do Restelo, um ponto construído por Dom Henrique, no tempo de navegador, onde pediriam as bênçãos para essa viagem. E aproveitaram todos os ascendentes mediúnicos de preparo da missão. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais, e as caravelas seguiam o impulso de uma orientação universal. O desejo do capitão Moore considera a possibilidade de levar essa expedição à terra desconhecida no hemisfério sul. E existe uma grande ambientação na mudança de planos e direção. E o mundo invisível, usando o pavor do desconhecido, empolga a alma dos homens rudes e derrama a primeira chama de esperanças nos homens da expedição. São então avistados os píncaros da plaga do cruzeiro, e eles aportam nas terras de Porto Seguro, a primeira capital do Brasil, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. Ao abençoar a nova terra, a palavra religiosa de Henrique Soares, monge de Coimbra, a bandeira das quinas, quando desfraldada, vem a ser a bandeira de Portugal, que reúne a todos. Assim como diz o livro, as assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias e as florestas cerradas e bravias. E Eliel então se rebujubila com o Divino Mestre, e este dá graças à nova terra e diz ao final: antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Assim, o minúsculo Portugal, o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. O coração geográfico da orbe não se pode fracionar. Muitas outras colônias surgiram depois da emancipação da colônia inglesa. E todos os espíritos edificados nas lições do Senhor reuniram-se e celebraram o acontecimento no espaço infinito, grande festa. Após a celebração, reuniram-se ante a bandeira da luz, comemorando a pátria do Evangelho, empunhando o estandarte branco, que simbolizava o perdão e a concórdia. Ismael, então, foi escolhido o zelador de patrimônios imortais da terra do cruzeiro, e manda ao Senhor que ele inscreva no seu estandarte
o lema do seu propósito de bem servir à causa. Na sua branca substância da bandeira, encontra-se escrito em tinta celeste: Deus, Cristo e caridade. O emissário de Jesus, então, desce à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro, ele se rejubila no espaço, com as bênçãos recebidas, mas ele teme que as nações poderosas matem as nossas esperanças. Mais tarde chegam os índios, os simples de coração, e os humildes e aflitos, os negros, escravos, que formarão a alma coletiva do povo. D. Manuel I recebeu sem grande surpresa o descobrimento do Brasil, porque ele estava pensando nos tesouros da Ásia. Porém, como quase toda a esquadra portuguesa se dirigia para a Índia naquela época, muitos exilados e aventureiros foram abandonados no nosso extenso litoral. Mais ou menos nessa época, Ismael reuniu grande assembleia de colaboradores mais devotados para promover as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. E foram escolhidos. Uns ficaram em Portugal para a proteção dos trabalhos, e a maioria veio para o Brasil envergar o São Benito, um hábito que os penitentes católicos envergavam pela cabeça. Muitos espíritos santificados se ofereceram à causa, e o livro ele é farto em exemplos de todo o plano espiritual. Em resumo, Manuel da Nóbrega mais tarde aportou na Bahia, São Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, em 1549. Padre Anchieta veio em 1553, com Duarte da Costa, e se transformou no desenvolvedor do núcleo civilizatório existente em Piratininga, São Paulo. Anchieta se tornou o apóstolo da imortalidade, com a autoridade que ele tinha no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. D. João III, o infeliz, introduziu em Portugal o organismo da Inquisição como tribunal de penitência dos jesuítas. Os erros da Igreja naquela época foram grandes, mas reconhece-se somente a coragem dos missionários a afrontar as noites nas selvas para difundir a mensagem do Calvário. A ordem se dividia entre falsos e humildes sacerdotes. Os humildes sacerdotes ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas, e eles abandonaram bens para seus primeiros laços corporificados na terra do Evangelho, com sua pobre missão apostólica no Brasil, e surgiram as redenções jesuítas. Os falsos, que ostentavam a púrpura, se mantinham em luxuoso reinado entre os poderosos. E veio as invasões e a escravidão. A situação no Brasil era muito dolorosa e cruel. Houve, então, a preparação de um novo encontro de Ismael com Jesus nas esferas superiores. Esse, muito preocupado com os donatários por causa da escravidão. Os proprietários escravizavam os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. E o mensageiro chorou convulsivamente, explicando a situação para Jesus. O Divino Mestre então lhe disse que todos são responsáveis por suas existências individuais e coletivas, e estão sob o Instituto da Justiça Divina, e que cada um receberia conforme os seus atos. Jesus havia feito uma aproximação das raças sofredoras da região africana com o homem branco da Europa, que se criasse uma raça humilde no Brasil. A ideia é que houvesse cooperação, sem atrito de armas, sem violência de qualquer natureza. Porém, o homem branco estava praticando o comércio da raça negra,
sofreria futuramente, como disse Jesus, martírio da escravidão, quando seria vendido e flagelado em circunstâncias idênticas dos negros. Os homens ainda não se conscientizaram que a evolução se processa na política do bem, segundo a lei de amor. Perguntou Ismael ao Senhor se ele não teria meio de orientar a política dominante no sentido de purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz. E Jesus então explicou que não poderia cercear os atos e as intenções das pessoas, mas sim cuidar intensamente de todos, para que cada um seja justiçado na prática, na pauta de suas próprias obras. Também disse que os portugueses eles eram originários do povo fenício, um agrupamento de trabalhadores e dedicados que o Supremo Senhor do Universo havia escolhido nos últimos anos. E justificou que na velha península o luxo das conquistas lhes havia amolecido as fibras criadoras e sua energia e qualidade de trabalho, enfraquecendo pelo acúmulo de riquezas. E os tesouros das Índias levaram os portugueses à decadência. Em 1580, Portugal é conquistado pelo domínio da Espanha, acentuando-se sua decadência com Filipe II, o mais cruel de todos os príncipes da Europa no século XIV. A formação da cidadania brasileira. Em São Paulo e Minas Gerais, se assentaram por determinação invisível os elementos indispensáveis à organização da pátria. Eles têm um determinismo geográfico que os reúne sempre. Os espíritos inferiores e perturbadores agem sempre nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros. A gente já sabe disso. Frase de Francisco I, exprimindo o desejo de conhecer o testamento de Adão. Ele disse que ele os dividiria, todos os povos da terra, entre portugueses e espanhóis, e deserdar a todo mundo. Quer dizer, ninguém ia sobrar, ninguém ia herdar nada nessa terra. Ismael, a partir dos seus anseios e súplicas a Jesus, é levado em busca nos planos da erraticidade mais próximos da terra. E aí se encontram cruzados os senhores feudais da Idade Média, padre e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, nos caminhos das trevas, e convida quase todos para uma nova oficina de amor, humildade e redenção no Brasil. Essas entidades envolvidas pela ciência, mais pobres e humildes no amor, vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Por isso que tem gente boa e gente não tão boa. Esse foi o trabalho do negro no Brasil. Ele ensinou ao coração europeu a lição do trabalho, da obediência, na comuna fraterna e nos palmares. E o mapa do Brasil é traçado a partir das bandeiras das diversas expedições. No limiar da independência. A caravana de Ismael desvela-se no cultivo de ideias liberais. E é então que uma personalidade espiritual procura Jesus buscando um conselho. Cumpre considerar que a elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. E essa entidade tinha essa plena consciência. E o sacrifício de Tiradentes, em 21 de abril de 1792, redimiu o seu passado obscuro e criminoso com o seu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Depois, na espiritualidade, o irmão martirizado acompanhou Dom Pedro no regresso ao Rio, auxiliando-o no seu grito de independência. Em 1815, o Brasil passa a ser colônia de Portugal e sede da monarquia portuguesa. Olha só.
Por esse motivo, Dom João VI, quando trouxe o início da independência do Brasil, foi tudo sem sacrifício de criaturas martirizadas. História sem grandes batalhas. Fatos que as pessoas pensam até hoje que é o jeitinho brasileiro, mas não são. São ordens do infinito. Recomendação especial de Jesus é que nas lutas internacionais, o Brasil guarde na bainha a espada e espere o pronunciamento da sua justiça no momento oportuno. E o Brasil se emancipou em 7 de setembro de 1822, o que representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. É uma data importante e foi feita sem luta. Aí seguem-se os períodos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Olhem só. O espírito Longinos, que foi o cruel soldado de Jesus no Calvário, que o atingiu com a lança, é convidado a reencarnar no Brasil e ser o seu imperador, até que a nação atinja a sua maioridade. Quem diria? E lhe informaram a Longinos: a abolição ocorrerá nos últimos tempos do teu reinado, e o teu tempo terminará no fim do século. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que estava então com 5 anos de idade, e partiu para Portugal. E Dom Pedro, que nesse caso viria a ser Dom Pedro II, ficou no Brasil, sob a tutela de José Bonifácio. Seguem-se os demais acontecimentos da nossa história. Na França, instala-se o governo de Napoleão Bonaparte. E a gente sabia que Napoleão vinha em missão. Só que não foi cumprida a missão. E haviam terminado as atividades bélicas e tristes de Bonaparte, quando foi realizada uma grande assembleia espiritual. E um destacado e grande discípulo do Senhor foi convidado para vir à Terra, que a gente conhece. A assembleia espiritual era dirigida por Jesus e destaca Allan Kardec. E em 3 de outubro de 1804, encarna em Lyon, na França, Allan Kardec, para compilar os ensinamentos de Jesus que seriam revelados ao mundo. Nasce, então, também no Brasil, o Consolador da Pátria do Evangelho. A gente também tem um. Em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, que está em atividade até os dias de hoje. O grande discípulo de Ismael a cumprir a elevada missão no Brasil. Encarnam na época 2 médicos humanitários, Bento Muni e Vicente Martins, que são conhecedores dos transes mediúnicos e na aplicação do magnetismo e se incorporam à coletividade brasileira. E aí começou o movimento de Ismael. Em 1853, nós temos as primeiras publicações espíritas. E em 1873, foi fundado o Grupo Confúcio no Brasil, que seria a base de Ismael na terra brasileira. Esse grupo lutou contra a opinião hostil do tempo, para levantarem a bandeira de Ismael, mas durou apenas 2 anos. Em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, também grande trabalhador até hoje, foi fundado com o emissário Bezerra de Menezes. Fundaram também, em 1880, a Sociedade Espírita Fraternidade.
e uma pleiade de médiuns curadores inicia no rio um penoso apostolado. E é chamado, então, Bezerra de Menezes para o rio, que mais tarde consolidaria a Federação Espírita Brasileira, que é a sede dos planos de Ismael no Brasil. A obra de Ismael prossegue em sua marcha através dos centros de estudo e cultura do país. Em 1895, assumiu Bezerra de Menezes a posição de diretor dos trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando a evangelização e deixando a Federação Brasileira como ponto luminoso de esperanças. E em 1900, o nosso apóstolo encerra sua vida corporal e parte espiritual, para a pátria espiritual. E assim, nós ficamos com o dever de proclamar nosso pensamento no Evangelho, para que o nosso lar possa refletir os preceitos de Jesus, que é o futuro do mundo. Talvez não com um signo de religião, mas com os seus preceitos todos escritos. O livro é esse. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu quero encerrar fazendo a leitura do último parágrafo do livro. Esse livro encerrou na época da República, porque ele justificou que as pessoas já continuavam vivas ainda a partir de 1938, quando foi editado o livro. E o último texto diz assim: que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando paz e fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Somos o povo do jeitinho, mas o povo que não gosta de guerra. Quero que vocês fiquem todos na paz de Deus, que se envolvam nas energias de Jesus, dos mentores espirituais da nossa casa, e recebam muita paz nesse momento. Que assim seja.